Olá pessoal, cá estamos nós. Pois é, sexta-feira chegou. Espero que você tenha feito tudo aquilo que você deveria ter feito, né? Vamos deixar por aí. Faça a sua introspecção hoje. Olhe para trás, veja como foi a semana. Veja se você foi realmente eficiente, se você bloqueou aqueles que querem te derrubar. Sempre tem. E eles vêm com formatos diferentes, ou elas, dependendo da situação, né? As pessoas, elas têm aquele formatinho de chegando, não dá de um jeito, vai de outro. Você é um vencedor e uma vencedora, e aqueles que não são, têm a tendência de grudar em você. Como sanguessugas, elas tiram a sua energia, e elas puxam aquilo de você. Reconheça quem são e se livre deles, beleza? Galera, é o seguinte, essa semana foi uma semana pesada para bodybuilding. Eu vou aproveitar cada minuto desse vídeo para deixar algumas coisas bem claras. Francamente, eu não estou preocupado com quem não é de anabolismo constante. E se você está vendo esse vídeo, você fala, mas como assim? Venha para anabolismo constante e se torne parte da família. Mas por que eu estou dizendo isso? Vou dizer. Entre YouTube, Facebook, Instagram, meu pessoal, meu Face pessoal e as outras pagininhas que a gente tem dos produtos, testemunhos, index de vídeos, nós temos mais ou menos 150 mil de vocês conosco. 150 mil. 150 mil pessoas que eu, de alguma forma, me sinto responsável em passar informações que são corretas, adequadas, quebrar mitos, sempre fundamentado em estudos. E, acima de tudo, nunca ser hipócrita. As mortes de 2 atletas de bodybuilder essa semana. Primeiro, Dallas McCarver, e depois Rich Piana, trouxeram várias críticas ao nosso mundo, mas acima de tudo mostrou as verdadeiras cores de muitas pessoas que estão no nosso mundo hoje, seja lá no fitness ou no bodybuilding, ou seja lá qual for a divisão que tenha que mexe com peso, ok? E a moral da história desse vídeo, vocês vão entender quando chegar no final. A moral da história, ela começa com uma coisa muito simples. A primeira coisa é a seguinte. Eu postei hoje a foto do Rich Piana em vários lugares. A parte aonde ele fala que o uso de anabolizantes esteroides não deve ser feito por pessoas que não vão competir. 90% das pessoas que viram aquele post entenderam que o comentário dele não estava relacionado com a morte dele. O comentário dele estava justamente direcionado àqueles que ele achava que não deveriam se expor à morte. Pois é. Se não tivessem a necessidade, se não tivessem escolhido competir. E eu fui criticado por 10 ou 15%. Por incrível que pareça, a maioria molecada nova, me perguntando se no passado, quando eu usei anabolizantes esteroides, hoje eu uso como reposição hormonal para manter o meu hormônio testosterona a níveis normais, não acima do anormal. Se quando eu usei no passado, se eu ia competir, ou seja, a inferência qual é? Se eu usei e não ia competir, por que eu usei? Vamos lá. Deixa uma coisa bem clara. No passado, a minha intenção, quando eu era moleque, inclusive com a história que eu contei para vocês ontem, que eu comecei a jogar futebol americano, você não consegue sobreviver competindo no futebol americano sem estar tomando alguma coisa, seja lá o que for.
para suas juntas, para sua velocidade, para sua força, para tudo junto. A pancadaria é muito grande. E obviamente de lá, bodybuilding era o próximo passo para mim. E assim comecei uma linha de uso para ganhar tamanho. Durante todo esse tempo em que eu não competi, todo esse tempo, eu aprendi uma coisa muito importante, uma lição, que a molecada aí fora, que se sente indignada pelo fato de que eu critico o uso de anabólicos e esteroides sem a competição. E esses são os mesmos burros. Você é burro, escute bem o que eu estou lhe dizendo. Você é burro por pensar que você controla aquilo que você está fazendo. Você não controla, querido. Ou querida, não controla. E outra coisa, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. É justamente porque eu usei e não competi que eu sei que não precisa. É justamente porque eu usei e não competi, e usei de tudo como se fosse competir, nas dosagens como se fosse competir, porque eu fiquei muito grande quando era mais novo e depois também. Eu sei exatamente todos os problemas, inclusive com alta insulina, inclusive com alto testo, com alto trebolona, com alto dianabol. Eu já fiz todos os testes que você, burro, acha que você controla. Então deixa eu falar uma coisa para você, ignorante. Você não tem a mínima ideia com o que você está lidando. A minha crítica não é para quem usa. Para falar a verdade, se você morrer, para mim não faz diferença nenhuma. A minha crítica é para quem não usa, ou que quem usa está procurando outra saída. Saber que você não precisa depender de nenhuma química para crescer. A maioria de vocês chega no ponto que vocês estão sem ter a mínima noção sobre correta nutrição, treino correto. E vocês agem como se vocês fossem donos da verdade com 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 ou 30 anos de idade. Como vieram alguns marmanjos falar merda pra mim. Desculpa meu francês. A moral da história é sobre a morte de McCarver e Piana, ok? Não é o fato de que eles eram, um competiu no passado e o outro era um ativo competition bodybuilder. Ok? Não. A moral da história não é essa. A moral da história é o exemplo de vida que esses dois levavam. Mostrando que eles tinham feito uma decisão clara e objetiva sobre aquilo que eles achavam que deviam fazer para a vida deles. O uso recreacional de substâncias que vão causar dano ao seu sistema e vão causar dano ao seu sistema, por mais que, eu sei, vai vir muito, olha, vai vir um monte, você o idiota, você que está pensando em vir aqui, falar que você sabe de tudo, que você controla. Meu amigo, eu vou te contar, vou chegar mais, eu vou te contar uma coisa. Eu duvido que você tenha usado a quantidade de anabolizantes e esteroides que eu usei. Eu duvido que você tenha usado todos os peptídeos que eu usei. Eu duvido que você tenha usado a insulina, o IGF-1, o GH que eu usei. Eu duvido! Porque tem muitos poucos aí fora que têm a capacidade biológica de tolerar o que eu tolerei. Então não seja burro ou ignorante de vir aqui falar aquilo que você desconhece. Tá cheio de moleque aí fora morrendo. Porque você passa a mensagem errada para esses moleques. Você diz para eles que não dá nada não. Você na sua academia, você no seu localzinho de exposição, no seu local onde você acha que a galera olha para você, acha que você é reizinho, você dá mau exemplo. Você quer se matar? Burro, ignorante. Se mata sozinho. Porque eu vou te contar uma coisa. Se você acha que você está em controle daquilo que você faz no seu sistema, você não tem a mínima ideia do que você está falando. Você é um animal. Racional, não inteligente. Entendeu? Você não tem a mínima ideia que predisposição genética você tem. Nenhuma. Aí você toma um negócio que você acha que não deu nada. E ele desencadeia uma coisa dentro de você que não ia desencadear se você não tivesse ido lá e colocado aquela química. Você não sabe o que você está falando, moleque. Você não tem a mínima ideia. Então antes de vir me criticar aqui, pensa duas vezes, porque eu não vou ter absolutamente nenhuma paciência com a sua ignorância e a sua arrogância.
Porque vocês, idiotas, que tomam Potená e testosterona até o U fazer bico, desculpa meu francês, senhoras, senhores e senhoritas, ok? Toma todas essas merdas até fazer bico. Vem aqui, dá lição de moral em mim. Não, senhora. Qual é o resultado final, o pensamento final, a moral da história sobre Rich Piana e Dallas? A moral da história é a seguinte: se você vai ser um competitivo bodybuilder, em palavras do Rich Piana, você vai ter que se entupir de anabolizantes, esteroides e todo o resto que vem junto com eles. Porque não é só anabolizantes, esteroides, não, vem toda uma química adicional. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando você toma uma coisa hoje, você não sabe o que vai causar amanhã. O Rich já tinha feito uns testes há um tempo atrás agora, porque eu fui pesquisar e ligar, porque os dois moravam ali perto de uma área que eu conheço muito bem, onde tem pessoas que eu conheço muito bem. Pois é. Então o que acontece? Eu, não é? Fui fazer uma pesquisa. O Rich já estava falando e já tinha ido numa clínica, porque ele estava com problemas que são cumulativos do abuso e uso. Não é só do abuso, porque eu sei que a palavra abuso vai ficar aqui, mas ele abusou. Não, senhor. Porque para você, com 80, 90 quilos, o abuso é uma coisa. Para um cara de 120 quilos, o abuso é outra. Continua sendo abuso. O que é uso para um não é abuso para o outro. E vice-versa. Então o que acontece? Vocês, de anabolismo constante, os 150 mil que estão aqui, e eu aprecio a presença de vocês, e é por isso que eu passo para vocês todo o conhecimento que eu posso passar. Não se iluda com a simples palavra não dá nada não. Sabe por quê? Aí fora, no seu meio, meninos, meninas, novas e novos, aí fora tá cheio de moleque ignorante, que se monta em cima de shots localizados, que se monta em cima de trembolona constante, que ficam rasgadinhos e bonitinhos, e começam a falar um monte de merda e baboseira, inclusive aí nos blogs e todos os caras, desculpa meu francês, todas as coisas aí fora, quase né? Tudo aí fora, como se fossem heróis de história em quadrinhos. A diferença, meus queridos, vocês burros ignorantes que fazem isso, heróis de quadrinhos não morrem. Você morre. Você morre. E você tem que ter responsabilidade para com os outros ao seu redor. Quer morrer? Morre sozinho. Não leva o menino que não sabe o que fazer. Não ilude o cara que chegou na academia, magrela, desesperado para ficar que nem você. Não faz isso. Outra coisa. Rich Piana e Dallas tinham metas. Rich Piana fez uma fortuna. Aí a pessoa fala, mas morreu. Mas fez a fortuna. E viveu a fortuna enquanto tinha vida. Dallas estava subindo. Ele sabia onde ir, ele tinha controle de tudo que ele fazia. E mesmo tendo controle, e mesmo sabendo onde ele estava indo, mesmo com acompanhamento médico, uma besteira matou o cara. Meu coração pesa por Rich Piana, por Dallas. Por quê? Porque eu tinha simpatia por eles. O Rich, pela franqueza de ter falado tudo que ele falou sobre o uso indiscriminado de anabolizantes de esteroides no nosso esporte. E o Dallas, pela garra, tão novo, com tanta disciplina, se expondo a tanta coisa, inclusive, não vamos esquecer, em tudo isso, da disciplina do treino duro e da dieta dura que é seguida por bodybuilders o tempo todo. Porque isso sim conta. Então, a moral da história, vocês aqui de anabolismo constante, a moral da história é a seguinte: se você vai competir, vá competir num outro país, porque eu já falei para você, você vai expor a sua vida e a sua saúde para receber um pote de whey. Se você não vai competir, não use anabolizantes de esteroides. Alinhe a sua dieta, alinhe o seu treino. Procure pessoas que podem te indicar o caminho que vai dar resultado, sem expor a sua saúde. Porque hoje você pode achar que não dá nada não.
Mas no minuto que você injetar aquela trembolona, no minuto que você tomar aquele Dianabol, você pode estar desencadeando uma situação genética predisposta que você não tinha a mínima ideia que existia, que vai te matar daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos. Não vamos esquecer a quantidade desses atletas que morrem aos 30 ou antes disso, ok? Eles morrem. Heróis de história em quadrinho não morrem, ok? Use a sua inteligência, use o seu discernimento. A moral da história é que nós perdemos duas pessoas fantásticas para o nosso esporte, independente do que eles tomavam. Mas o que eles tomavam, eles sabiam o que estavam fazendo. E mesmo assim, tiveram essas fatalidades. Esse problema terrível que aconteceu com eles, que foi a morte. A morte. Nada mais, nada menos. We're here just for you. Fique com Deus. Esse vídeo não vai ser monetizado, para que não haja crítica dos ignorantes aí fora dizendo que eu estou fazendo sucesso e sensação em cima da morte de duas pessoas fantásticas como o Rich e o Dallas. Esse vídeo não será monetizado, ok? Fique com Deus. Rich Vela Team, 1,77 ao dia. Entre no time e se livre de todas as dúvidas que você tem de treino. Desculpa aí, galera. Essa semana foi pesada. De treino e nutrição. Crab Power, melhor creatina do mundo. Fiquem com Deus. Peace.